Hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento para um relacionamento feliz. E todo mundo sabe que dialogar é muito bom, é muito importante em todo relacionamento. E, na verdade, isso tem muito a ver também com o relacionamento com Deus. Assim como, para você ter um relacionamento com Deus, você tem que saber dialogar, assim também é no casal, entre o casal. Porque muitas vezes, né, Renato, o casal pensa que tem um diálogo, mas o diálogo é aquela coisa rotineira. Não tem muito interesse no que a outra pessoa pensa, ou em compartilhar o que ela pensa com a outra pessoa. É mais assim aquele diálogo tipo, você lavou o carro hoje? Né? Ou pagou as contas? Não é um diálogo, é só uma troca de perguntas e respostas, baseadas simplesmente na necessidade que o casal está tendo no momento para levar a vida. Não é bem um diálogo. Então, o segundo mandamento para um relacionamento feliz é: não deixarás de dialogar. Por que isso? Tirando isso do nosso relacionamento com Deus, você vê como que Deus busca um relacionamento com o ser humano. Como que o relacionamento entre a pessoa, o ser humano e Deus acontece? É através de um canal chamado oração. Deus deixou este canal aberto para que o homem pudesse expressar os seus pensamentos, suas dúvidas, necessidades, tudo o que tem no seu coração para Deus. E no mesmo canal também receber de Deus uma resposta, uma orientação, um entendimento. Assim que a oração é a nossa forma de diálogo com Deus. É a forma que nós conhecemos a Deus, nos aproximamos de Deus, nos comunicamos com Deus. Então, não existe relacionamento com Deus a não ser que a pessoa passe a orar, a dialogar, a conversar com Ele. Da mesma forma é o relacionamento. O relacionamento exige o diálogo, que é muito além do que simplesmente a troca de perguntas e respostas necessárias para a sobrevivência do dia a dia. O diálogo, num diálogo você conversa com a pessoa mostrando o seu interesse em conversar com ela, em saber o que ela pensa. Você quer compartilhar suas ideias com ela, você elogia, né? Você agradece, você fala dela, você fala o que você está pensando. Quer dizer, não é uma coisa assim egoísta, que é só sobre você, é só sobre o que você pensa, é só o que você quer falar. Não, você fala e você ouve também. No diálogo tem que ter o ouvir também. Então, quando você fala e a pessoa conversa com você de volta, então existe o diálogo verdadeiro. E é assim que o relacionamento vai ficando cada vez melhor, porque vocês vão se tornando mais amigos. É assim com Deus, né? Muitas pessoas, Renato, pensam que orar é rezar, é repetir palavras, é falar um salmo, é falar a mesma oração que ela aprendeu na escolinha dominical. E não é isso. É como o Renato estava falando. Oração é você falar com Deus, é conversar com Deus, é falar o que você pensa. É também ouvir o que Ele diz. É você ter ouvidos para saber. É dizer o quanto você precisa dEle. Então você vê como que um relacionamento amoroso tem a ver com o relacionamento com Deus. Porque sem a oração não tem como ter relacionamento com Ele. E sem diálogo não tem como haver um casamento. Então, mas aí alguém vai dizer assim: mas eu quero dialogar com meu marido, eu quero dialogar com a minha esposa, mas ela não quer, ou ele não faz o esforço, ele está sempre assistindo televisão, jogando videogame, mexendo no telefone, no computador e não quer conversar comigo. O que eu faço? Como é que eu faço isso? Ora, veja bem, muitas pessoas também não conversam com Deus. Deus quer conversar com elas.
Deus quer falar com elas, mas elas não querem conversar com Deus. Então você vê, às vezes Deus usa a situação que a pessoa está passando, Ele permite que a pessoa passe por uma situação onde ela vai ter que procurar Ele. Ela vai ter que buscar a ajuda dele. A grande maioria das pessoas só se voltam para Deus, por exemplo, na hora da necessidade, na hora da aflição. Quando elas estão bem, elas não pensam em Deus, mas quando elas estão mal, então imediatamente, por exemplo, ela chega no hospital, o médico fala, você tem um câncer. Ou então, olha, toca o telefone, o teu marido, o teu filho se envolveu num acidente, corre para o hospital. Imediatamente as pessoas começam a falar com Deus. Ah, meu Deus, tomara que não tenha sido nada ruim. Quer dizer, então às vezes Deus permite as situações adversas acontecerem na vida das pessoas para que elas voltem-se para Ele. Então, no casamento, o que isso quer dizer? Às vezes você vai ter que buscar pontos em comum. Essas situações adversas são pontos em comum que Deus usa para provocar a conversa, para aproximar o relacionamento. Ou seja, a pessoa quer ajuda e Deus tem ajuda para dar. Então é um ponto em comum. O casal, para cultivar o diálogo, quando um não está muito interessado no diálogo, a pessoa que está querendo o diálogo, ela tem que buscar alguma coisa em comum. Em vez de você simplesmente ficar brigando e falando, não, você tem que me ouvir, você tem que conversar mais comigo, presta atenção em mim. Então você tem que fazer um esforço para achar pontos em comum entre vocês. De repente o seu marido está no mundo dele. E você quer que ele venha para o seu mundo, ou que ele conheça um pouquinho do seu mundo. Mas você ficando criticando, atacando o mundo dele, a maneira dele ser, não vai fazer com que ele tenha interesse em você. O que você tem que fazer primeiro é procurar entrar no mundo dele. É procurar falar sobre as coisas que interessam a ele primeiro. Saber o que está passando com ele e se interessar naquilo primeiro. Aí você vai se tornar interessante para ele. E ele então vai também começar a se interessar em você. Às vezes uma coisa simples como você sentar no sofá para assistir o jogo com ele já traz para vocês uma certa intimidade. Né? Porque ali você vai fazer perguntas, você vai falar, que legal, foi legal esse jogo. E ele vai, claro que por ele gostar muito de assistir futebol, ele vai gostar muito de saber que você está ali com ele, compartilhando aqueles momentos. Então ali você já está criando um ponto em comum. Quando acabar o jogo, ele vai estar tão feliz de você ter feito isso por ele, que ele vai começar a conversar com você sobre o jogo. E até perguntar se você quer ver o jogo amanhã ou no dia seguinte. Quer dizer, é assim que você vai fazendo. É claro que nós não estamos aqui falando só para a esposa fazer alguma coisa. Você, talvez é um homem que está tentando e a esposa se fechou, ela tem uma barreira muito grande e não se abre com você. O mesmo se aplica. Agora, você tem que ver também se você não está sendo egoísta na sua maneira de dialogar também. Ou seja, quando você quer falar alguma coisa ou ser ouvida ou ouvido, você procura o seu marido. Você abre o seu coração, você fala. Agora, quando ele ou quando ela quer falar aquilo que interessa a ela, você desliga. Você fica no seu próprio mundo. Para você aquilo não é tão importante. Então, para que um diálogo seja bom, ele tem que ter o ir e o vir. Você tem que dar para você também poder receber. E dar aqui é o ouvir, é prestar atenção, é ter interesse na vida da outra pessoa. Então, cuidado, por exemplo, com na hora da conversa você está ligada na televisão, ligada no computador, ligada no telefone, ligada no seu mundo, e você não está mesmo prestando atenção na vida da outra pessoa. Porque cada vez que você desliga, que você ignora ou faz pouco caso das oportunidades ou das tentativas do seu parceiro em dialogar com você, então é mais uma razão para ele ou ela não tentar se abrir novamente. Então você tem que procurar valorizar as oportunidades, às vezes, que o seu esposo ou esposa está tentando conversar com você. E às vezes não é tão assim óbvio. Às vezes ele está puxando um assunto de bobeira, ou ela está puxando um assunto de bobeira. E você está tão desligada que você não presta atenção. Então ele ou ela desiste. Então você tem que procurar estar mais atenta ou atento a isso, tá bom? Então este é o mandamento, não deixarás de dialogar. E por que não você aproveitar essa dica e procurar
fazer isso com Deus também. Quanto tempo faz que você não dialoga, que você não fala com Deus? Qual foi a última vez que você dirigiu a palavra a Deus? De maneira realmente intencional, não só na imaginação. Quando foi que você tirou um tempinho para sentar e falar assim, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Fala comigo, ou me orienta, abra minha mente, mostra o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer de diferente. Qual foi a última vez que você realmente teve uma conversa com Deus? Então, de repente, é isso que está faltando para você, até mesmo ter mais ideias de como agir no seu casamento. Por que não fazer isso agora, depois de assistir esse vídeo? Tirar um tempinho e conversar com Deus. Fica aí a nossa dica, tá bom? Até o terceiro mandamento. Voltamos no próximo vídeo.